Érico Ferrão é diretor comercial na Top Selling, possui MBA na Fundação Getúlio Vargas, graduado em Gestão de Negócios pela Universidade FUMEC e hoje nos dá a honra de sua participação e compartilha conosco dicas sobre como gerenciar sua equipe de vendas e como lidar com família e produtividade em período de trabalho home office. Então confere aí que a entrevista está sensacional. No Freelotech de hoje nós vamos conversar com o diretor de negócios, um amigo meu que hoje está trabalhando aí como diretor de negócios da Top Selling, o Érico Ferrão. Ele vai compartilhar dicas, de como trabalhar de home office e como gerenciar uma equipe também em home office sem perder a qualidade no serviço. Érico, muito obrigado, seja muito bem-vindo aí a esse projeto, que vai ajudar muitas pessoas, que estão nesse momento aí, por culpa do coronavírus, tendo que se adequar, a essa situação que pegou todo mundo, Inclusive tem muitas empresas aí que estão se revirando para conseguir lidar com essa pandemia. Então seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação e é isso. Prazer poder falar com você, Wesley. A gente já está namorando esse papo já tem um tempo e é um prazer poder contribuir. Esse momento realmente está sendo muito desafiador para muita gente, Como a gente conversou anteriormente, eu já atuo em home office há um bom tempo, mas existem novos desafios, E a cada novo desafio a gente tem que se reinventar e reaprender mesmo a estruturar os negócios para que a gente tenha produtividade, para que a gente consiga continuar atingindo os objetivos, buscando os objetivos, mesmo com todas as dificuldades que o cenário atual vem impondo para a gente. Então é um prazer poder falar com você aqui, falar com a sua audiência e compartilhar um pouquinho dessas experiências que eu já tenho de algum tempo e de como que a gente vem estruturando esse trabalho para que, de forma remota, eu consiga gerenciar a empresa e as pessoas que trabalham comigo, não só na minha cidade, mas praticamente atuando aí pelo Brasil afora. Perfeito. Bom, vamos só tentar deixar as pessoas entenderem um pouco o cenário. Hoje você tem sua família, Você tem uma filha pequena também. E você tem quantos funcionários, uma pergunta? Olha, diretos, eu tenho 4 pessoas que trabalham diretamente comigo, são funcionários diretos. E eu tenho mais ou menos uns 8 que são representantes. Então, são pessoas que revendem os nossos produtos e serviços e que estão espalhados aí nas regiões do Brasil. Então, são desafios diferentes, Você lidar com uma equipe interna tem uma forma e você lidar com um canal que não necessariamente é uma pessoa física, às vezes é uma empresa que tem aquele nosso produto e serviço como complementar ao negócio dela, ao core dela. Então, são pegadas um pouco diferentes, mas que acabam se complementando. A gente tenta também não conflitar as áreas de atuação da nossa equipe interna com a equipe de representantes que a gente tem. E você comentou sobre família. A minha esposa é médica e trabalha em regime de plantão. Então ela trabalha poucos dias na semana e fica bastante tempo em casa. E eu tenho uma filhinha de 1 ano e 10 meses. Vou ter uma segunda filha agora em julho. Parabéns. Eu tenho a Júlia e a Clarinha está chegando. E é um desafio muito grande porque a gente optou como família em ter bastante tempo em casa com a nossa filha. Então a gente não tem empregado, a gente não tem babá, a gente não tem ninguém que nos apoie no dia a dia, fora minha sogra, minha mãe, mas a rotina nossa do dia a dia somos nós que fazemos. E conciliar tudo isso com uma rotina de trabalho, de não só uma empresa, de mais de um negócio e de várias pessoas, é um desafio muito grande. E aí eu tive que desenvolver essa habilidade para nem deixar a casa desamparada no dia a dia e também não deixar a minha equipe a ver navios na rua. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, é um desafio muito interessante e algumas coisas eu considero muito básicas e aí a gente tem um passo intermediário e a gente tem uns passos que são bem avançados para realmente trabalhar com alta produtividade. Eu gosto de dizer que a nossa equipe ela tem que ser de muito alta performance, porque é uma equipe enxuta, é uma equipe reduzida, que trabalha com metas muito agressivas. Então a gente tem que estar muito bem alinhado no dia a dia. Caraca, agora ficou mais interessante ainda. Então vamos começar primeiro na parte financeira, a parte da empresa, e depois a gente vai para a parte da família, para a pessoa que está assistindo aí, ela fica até o final. Lembrando que o Érico ele tem um canal no YouTube, tá? E também tem um grupo no Instagram. Pode falar dos seus projetos aí no YouTube, pode ficar à vontade aí. Tá, legal. Bom, hoje eu faço a direção da Top Selling, É uma empresa que é focada em consultorias, treinamentos, palestras, workshops, tanto offline quanto online. Em função das iniciativas online, hoje eu faço a gestão de um canal do YouTube que fala sobre vendas, É um canal que está em meu nome, é Érico Ferrão,
fica fácil de achar. Meu Instagram também é @ferrãoérico. E lá eu faço semanalmente, eu tenho 2 linhas editoriais que eu falo de vendas, especificamente. Uma linha acontece às terças-feiras, às 20 horas, onde eu pego um tema específico da área comercial e vou nele a fundo, geralmente 1 hora ou mais de conteúdo. E toda quinta-feira eu tenho um projeto que chama 1, 2, 3, 4, que acontece às 12h34, então é um trocadilho com horário. E a ideia desse editorial é de trazer, geralmente, dicas pontuais e rápidas para a gente poder vender mais no dia a dia. Eu digo que a minha missão, enquanto profissional, é fazer pessoas e empresas venderem mais, seja através do top selling, seja através dos outros negócios. E essa iniciativa digital, para mim, também é nova. Eu estou aprendendo muito agora com as tecnologias, falar com a câmera e fazer, mas tem sido um desafio muito legal. Tem o canal do Telegram também, que eu gosto muito de fazer, que depois, aí, em algum lugar, a gente deixa o link, se o pessoal quiser conhecer mais. Fique com vontade. E falando um pouquinho, aproveitando e seguindo, na parte de empresa, né? A Top Selling, a sede dela é São Paulo. Eu trabalho em São Paulo, mas eu tenho uma casa aqui em Minas, eu moro em Minas, né? Residência, meu CEP é de Minas, na verdade Nova Lima. Nesse momento eu estou de mudança de um apartamento para uma casa, então vocês podem ver que eu não estou no meu escritório em casa porque ele está desmontado já, mas a infra está toda de pé ainda para a gente poder trabalhar. E é um desafio muito grande porque mesmo quando eu estou em São Paulo, quando eu estou aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma equipe espalhada pelo Brasil. Eu tive que colocar alguns pontos de controle e de rotina para que a equipe pudesse se alinhar, para que a gente pudesse discutir e até nos conteúdos de vendas, como eu lido com uma equipe de vendas, eu sempre digo que o gestor, ele tem que dedicar pelo menos entre 40% a 60% do seu tempo para estar com o seu time. Isso garante que ocorre uma grande transmissão de know-how, de conhecimento para a equipe e também você fica mais aderente a cada processo. Então, essa estrutura de home office ela teve que ser levantada do ponto de vista de negócio porque eu precisava ter esse tempo lá do meu time, mesmo que não fosse de forma presencial. Então, eu digo que a gente tem home office em casa, no café, no Uber, enfim, aonde a gente precisa estar em contato, por ter essa reserva de agenda mesmo para estar com o time, a gente acaba usando essa estrutura de home office, mas mesmo não em casa, tá? Isso é um ponto que é bem interessante. E como que eu organizei essa rotina de forma bem breve? Eu instituí toda segunda-feira, na primeira hora da nossa semana, a gente faz uma reunião de kick-off mesmo da semana. Mas não é simplesmente o kick-off, tá? Essa reunião, ela é muito pontual, onde a gente traz os indicadores da semana anterior e passamos por eles de forma geral da equipe. Em seguida, o próximo ponto da reunião, cada um da equipe traz um caso de sucesso e um caso de dificuldade da semana passada e joga na mesa. E aí a própria equipe, mesmo os inside sales e o pessoal de campo, opinam ali de forma bem rápida, bem breve, para que haja troca de experiência. E por fim, a gente sempre traz algum conteúdo de formação, seja uma imagem, seja um vídeo, seja um texto, para falar sobre a nossa estrutura de negócio. Muitas vezes é motivacional, muitas vezes é operacional, de alguma nova ferramenta que a gente está implantando, de algum novo processo. Importante, essa reunião, ela dura entre 30 e 45 minutos, ela tem que ser rápida. Outro ponto que é muito legal, que a gente implantou um job rotation. Então, a cada semana, uma pessoa da equipe, independente da função que ela exerce, fica responsável em coletar os dados, tabular os dados, organizar e conduzir a reunião. Então, dessa forma, a gente, além de trocar essa experiência, a gente fomenta que todos da equipe se desenvolvam em relação à sua retórica, à apresentação, à condução de um evento de negócio, que é uma reunião, e isso acaba desenvolvendo todo mundo também. Então, esse momento é muito importante, a nossa abertura da semana, ali a gente sai com as nossas ações já bem estipuladas e olhando para trás, um para trás bem próximo, para manter o processo todo na linha ali. Ao longo da semana, como eu te falei, eu reservo 50% do meu tempo, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, para estar em campo com o pessoal, seja presencial ou remoto. Então, muitas vezes eu me desloco até as localidades e vou fazer agenda de visita, agenda de estratégica com algum cliente, enfim. A gente tem eventos de marketing que a gente participa também. E a parte remota, que acontece muito no home office, o colaborador saiu de uma visita, ou está se preparando para uma reunião, ou está preparando alguma fase da evolução do nosso processo, a gente entra em reunião, a gente entra em conferência, alinha todos os pontos, deixa aquilo tudo bem arredondadinho, passa para ele o conteúdo e a informação que ele precisa para estar seguro e confortável dentro do processo de venda. No final da semana, geralmente sexta-feira, na primeira hora da tarde, a gente faz um pequeno bate-papo, e aí eu gosto de fazer individual com cada um da equipe, para fazer os controles e entender aonde que eu vou ajudá-los na próxima semana. Então, essa agenda da semana eu gero na sexta-feira em reuniões individuais, que são para validar pipeline, validar forecast, falar sobre funil, falar sobre a evolução do processo de vendas e já entender aonde que eu vou ser o recurso para aquele colaborador em cada atividade da próxima semana.
Então, esses três são os 3 grandes eventos, a reunião de abertura, as reuniões ao longo da semana com a equipe e essa reunião que é individual no fim da semana com cada um da equipe, porque tem momentos que a gente tem que ter realmente esse tete-a-tete. Agora, quando eu estou em loco com eles, eu muitas vezes antecipo a reunião da sexta-feira. Então eu estou às vezes na quarta-feira com o cara em São Paulo, já resolvo ali a reunião de sexta e, caso aconteça, caso precise, principalmente agora nessa fase mais de crise, a gente tem momentos que é aquele sininho do alerta do jornal. Vamos reunir todo mundo, precisa de passar alguma informação rápida, alguma coisa que mudou muito rápido, porque está tudo muito dinâmico. Então a gente já dispara uma mensagem, geralmente mensageria mesmo, normal, WhatsApp, Telegram, chama todo mundo para a sala, usa as ferramentas que depois eu posso falar para você o que eu estou usando de ferramenta nessa brincadeira, chamo todo mundo para uma sala, damos um recado rapidinho, e a ideia assim, é sempre fazer encontros pontuais, com roteiro e com o script do que vai ser falado, e tentar cumprir aquilo da melhor forma possível. Porque senão a gente entra naquele loop de reuniões infinitas, e aí ninguém produz. Boa, interessante, cara. E quanto à carga horária, você percebe que hoje as pessoas trabalham mais para gerar um resultado parecido com antes da pandemia? Ou a sua equipe já estava preparada para esse tipo de necessidade, né, de trabalhar em casa? Como é que você enxerga e o que você pode passar para quem está em casa nesse momento? Então, a gente já vem trabalhando nesse modelo há vários meses, né? Pensar até mais de um ano. O que mudou muito drasticamente agora com a pandemia do coronavírus é que os nossos clientes também estão em home office. Isso foi uma mudança muito importante, porque até então a gente usava a estrutura de home office, de conexão, né, remota, para nos orientar no caminho ao cliente, que é ali uma empresa física que a gente ia para reuniões, que a gente fazia as entregas de projetos e tudo mais. O que mudou? O nosso cliente está em home office. O nosso cliente, em via de regra, não está mais em um local físico que nós nos deslocamos para lá. Então agora o desafio também é de conseguir transpor essa nossa conectividade interna para uma conectividade externa com o cliente. E aí o desafio também é fazer com que ele entenda o quanto isso é viável e o quanto a gente consegue continuar evoluindo os processos, mesmo eles não estando dentro do escritório físico, né? Eu digo que isso é até um efeito colateral positivo dessa pandemia, que é horrorosa, que não, né? Mas se a gente puder tirar uma lição boa desse momento que a gente está vivendo, o mundo está ficando mais dinâmico e muito mais conectado, e as empresas estão validando algo que para elas pudesse demorar talvez ainda mais 5 a 10 anos para se tornar uma realidade. Para muitas empresas está agora real, assim. Eles não podem parar de trabalhar e eles têm que seguir os processos de forma remota. E aí tem 2 dados legais que eu até pesquisei ultimamente. Google e Facebook, por exemplo, não pararam o processo de contratação. Todas as contratações estão acontecendo em live meetings, o pessoal tem feito entrevista, tem feito todo o processo, por exemplo, de contratação, que é muito sensível, que tem que ser muito olho no olho aqui. Sim. Não parou, por exemplo, né? Então, essa pandemia ela tem trazido para muitas empresas que não estão no modelo igual a gente já está, mas agora a nossa evolução no processo de venda está acontecendo com o cliente remoto. E a gente tem que se adaptar muito também ao time e à percepção e compreensão desse processo por parte do cliente. Esse tem sido o maior desafio hoje. Então, quando a equipe, antigamente, a gente fazia o agendamento e ia no cliente fazer a apresentação. Agora, a gente faz a mesma coisa, porém a apresentação tem que acontecer online, porque o cliente não recebe a gente lá. E isso ainda tem esse impacto de os negócios não estão girando na velocidade que deveriam, ou que poderiam estar no offline, mas eles estão engrenando. Então, eu vejo que dentro de um curto espaço de tempo, a gente vai passar a ter atividades presenciais estritamente necessárias. Eu acredito que isso vai passar a ser uma realidade muito comum para a gente. Sim, eu concordo, e faz sentido as empresas terem medo, né, de perder produtividade. Eu estava lendo a respeito de informações de nível confidencial, sabe, entre funcionários de empresa, e hoje as pessoas às vezes estão em casa conversando com a esposa do lado e falando de uma informação super sigilosa. Então, é algo que eu imagino que tenha sido um dos motivos das empresas não olharem para a questão do home office, né, mas que hoje é realidade e vão ter que passar por isso. E assim como você está conseguindo, né, nesse momento de dificuldade, digamos assim, você está conseguindo manter a qualidade do seu produto, manter, né, o rendimento da sua equipe, eu imagino que muitas empresas vão descobrir que elas também poderiam, só que elas vão descobrir um pouco tarde, né? É legal comentar que, assim, lá no RH, no recrutamento e seleção, para uma empresa que tem uma estrutura muito voltada em home office, existem algumas questões que a gente coloca que são pertinentes a esse ponto que você acabou de colocar. Por exemplo, vamos pegar um pouquinho a questão de infraestrutura. O que eu acredito que é o ideal para se trabalhar em home office? Primeiro, você ter, além de premissas básicas, né, uma boa conexão de internet, um bom equipamento, hardware, bons softwares e bons que eu digo que sejam aderentes à sua necessidade. Não precisa ser nada caro, nem muitas vezes nem pago para se trabalhar bem. Mas um ponto de estrutura que eu acredito que é muito importante é espaço
delimitado para trabalhar. Hoje eu estou trabalhando na minha sala, né? Porque eu desmontei meu escritório. Mas eu tenho um escritório que tem uma porta, que é um ambiente fechado, não necessita ser grande. Ele pode ser... Tem algumas pessoas que trabalham comigo, o escritório é dentro do próprio quarto da pessoa. Por que o quarto? Porque o quarto é o lugar que a pessoa dorme, mas é o lugar que durante o dia ela não frequenta tanto. Para pensar, hoje eu estou o dia inteiro em casa, eu não fui 2 vezes ao meu quarto, desde a hora que eu me levantei. Então, assim, quando você tem um espaço no quarto, você monta ali uma estruturazinha para trabalhar. E algumas pessoas comentam que é complicado você deixar o trabalho dentro do seu quarto de dormir, eu entendo também, mas eu estou colocando situações de alta restrição, de ter um apartamento pequeno ou uma estrutura pequena. Mas o importante disso é você tentar delimitar o seu local de trabalho como um local efetivamente de trabalho, onde você possa ter um certo isolamento. Muitas vezes não é 100% possível, né? E mesmo quando você tem até vídeos engraçados na internet aí de jornalista, menino abrindo a porta e entrando no quarto, acontece, e muito, e é legal, né? Faz parte. Mas assim, eu recomendo que as pessoas tentem preservar um local para o trabalho e que esse local permita que o trabalho aconteça da melhor forma possível. Outra coisa que é muito interessante, além de proporcionar uma boa qualidade na comunicação, também te ajuda a isolar um pouquinho do exterior, é o uso de headphones. E headphone você está usando eu também, né? Um fone supra-auricular, né? Que veda bem e que ajuda a minimizar o ruído externo, né? Hoje eu estou sozinho em casa, mas invariavelmente minha menina está brincando e de vez em quando dá uns gritos e... Enfim, aquela coisa que acontece em casa. Muitas vezes esse som não vai nem ser captado aqui pela nossa comunicação. Mas se você está sem fone, o barulho exterior vai te chamar muito mais atenção. Então é uma outra dica que eu sempre recomendo. Nós montamos uns kits para as pessoas trabalharem em home office, enquanto estrutura de empresa. Então, igual você chega numa empresa e recebe seu notebook, seu celular, a gente tem esse kit de comunicação com um fone, com conexão Bluetooth de fio, o computador que tem uma estrutura de hardware e software que comporta, e a recomendação e os cursos de estrutura de conexão que permitam. Então, hoje eu tenho aqui uma conexão de 300 kbps, é muito mais do que o suficiente, é excelente, eu tenho um backup disso, mas os meus colaboradores geralmente não têm, mas eu peço para pelo menos ter uma conexão de 50 kbps, porque é o que permite que a gente consiga usar bem as ferramentas e manter uma conexão estável aí. E, dentro do possível durante o dia, né, priorizar o uso aí da internet para o trabalho. E quem não pode simplesmente priorizar, existem algumas rotininhas que a gente já desenhou o script de configuração de roteador para dar prioridade de banda. Que isso também ajuda. Falando um pouco sobre os softwares que você tinha comentado, né? Você pode falar pra gente quais são? Claro, vamos lá. O kit básico, né, de venda, ele começa com um CRM, e aí, assim, nós usamos o Dynamics por uma questão de parceria que a gente tem, mas eu já usei Salesforce, já usei Sugar, já usei Agendor, então assim, enfim, na verdade não é a ferramenta que faz o trabalho, é o seu processo muito bem desenhado, que a ferramenta tem a condição de aderir. A orientação muito grande é que tudo seja lançado e apontado com os mínimos detalhes e com o maior rigor possível no CRM, então ele é a ferramenta mãe, através dele eu consigo controlar desde a agenda até as atividades, as tarefas, as anotações, os follow-ups e tudo mais que é feito por mim e pelo time. Ali também eu consigo ter as visibilidades de funil de vendas, de gráficos, enfim, uma série de relatórios que eu mesmo posso, às vezes, tirar ou extrair dentro do sistema. Então, a primeira ferramenta é o CRM, independente da marca, né? Quem não tem um CRM ou não tem condição, ainda não está no radar de colocar, tem uma boa planilha de Excel, onde você controle suas fases de venda e onde você possa imputar todos esses dados. Link de e-mail, tem uns caras aí que são ninja do Excel. E aí, tudo bem. O importante é você ter uma ferramenta que te ajude a trabalhar. A segunda plataforma muito importante que a gente usa de comunicação para fazer essas reuniões, as salas de reuniões, eu uso o Zoom, que é uma ferramenta que eu uso a versão gratuita, não uso uma versão paga. E eu tenho de propósito porque me restringe o tempo das reuniões. Então, eu não consigo fazer salas de reunião de 2 horas, 3 horas. Eu fico limitado ali a 40, 45 minutos de reunião. Isso é estratégico para mim. A nossa reunião tem que ser rápida, produtiva, porque ela tem hora para começar e hora para acabar. E a gente abriu a sessão, já está todo mundo pronto. Então, assim, eu tenho uma versão paga, mas eu não uso com esse fim. Eu uso para reuniões com cliente, eu uso para projeto, eu uso para uma série de necessidades que são até novas, tá? Mas para reunião e contato com a minha equipe, a ferramenta gratuita do Zoom resolve para mim de forma bem tranquila. Outras ferramentas que eu uso muito, o Skype, como a gente está fazendo aqui, eu consigo botar todo mundo com o Skype e às vezes é o que é, e a gente usa. A gente tem usado toda a parte de mensageria. A gente tem mensageria interna dentro do próprio Dynamics, mas a gente usa no dia a dia muito o Telegram. A minha equipe, a gente resolveu usar o Telegram
porque desfoca um pouco do contato pessoal que a gente tem no WhatsApp. Então a gente, por estratégia, eu tenho um canal com a equipe, é um canal interno, onde a gente posta informação do dia a dia. Assim como o meu canal que eu tenho externo para falar com a minha audiência, com o público, eu tenho um canal interno para falar com a equipe. E a gente tem um grupo de discussão dentro do Telegram, e aí a comunicação é toda por grupo. Mas eu digo que tudo que é primordial, tudo que é essencial no dia a dia, a gente tem que lembrar de uma função que a galera esquece, né? Isso aqui é telefone. Então a gente liga. A gente pega e liga um pro outro e conversa, porque muitas vezes 10 minutos de mensageria se resume em 1 minuto de conversa. Então, 2 pontos que eu julgo muito importantes: comunicar e documentar. Então, tudo que a gente alinha e conversa por telefone, em seguida é documentado por e-mail, que é uma forma de manter tudo aqueles acordos do dia a dia, aqueles pequenos acordinhos que a gente faz, todos documentados. E normalmente, assim, o pessoal até estranha, quem não trabalha no dia a dia, é e-mail de 1 linha, de 2 linhas. Não tem textão. É coisa básica. Ó, segundo conversamos, vamos fazer isso, isso e isso, ponto, acabou, tchau, vamos embora. Mas no intuito de documentar tudo o que a gente faz, né? E um terceiro ponto que a gente vai começar a implantar, e aí tem muito a ver com os negócios digitais, é a documentação de tudo que a gente faz. Então a gente está começando, uma das melhores formas de gerar conteúdo relevante para quem nos segue, é documentando o que a gente faz. Isso que a gente está fazendo é uma forma, né? Estamos documentando esse bate-papo, isso vira um conteúdo que é relevante, que é importante. Então, a gente está trazendo essa estratégia que já é muito comum no mercado digital para a nossa estrutura. Então, aos poucos, a gente está vendo como que a gente vai tentar documentar cada vez mais a nossa realidade para que isso possa ajudar os nossos clientes e parceiros aí no dia a dia. Então, basicamente, recapitulando, ferramenta de e-mail, né? Isso aí, cada um pode ficar à vontade para usar o que melhor lhe convir. Ferramenta de CRM, também, o que melhor convir. Mensageria interna e externa, e hoje a gente adotou o Telegram por sair do ambiente da família, do WhatsApp, do grupo, ainda tem essa preservação. E outra coisa que é legal do Telegram é que ele guarda todo o histórico. Então tudo que a gente manda no canal e no grupo fica guardado, e se amanhã entrar um colaborador, eu falo, cara, vai maratonar o grupo lá, tem muita coisa pra saber. Tá? Então é outra coisa que é diferente do WhatsApp. E, como eu sou meio megalomaníaco, no WhatsApp limita a 256 pessoas, né? A hora que eu tiver 1000 vendedores, como é que eu vou fazer com o WhatsApp? Não dá. Então, vamos por enquanto de Telegram. Legal? E, então, CRM, e-mail, mensageria e telefone, cara. Telefone tradicionalzão de ligar e conversar no dia a dia, isso é muito vantajoso. A gente tem usado, para o pessoal da equipe que tem iPhone, muito FaceTime, que além de conversar, a gente está se vendo ali. É uma ferramenta de facilitar esse olho no olho e, cara, a galera tá acostumada, né? É até estranho quando liga de voz, assim. Geralmente é um FaceTime rapidinho, dentro do Uber, dentro do carro, e aí a gente resolve alguma coisa rápida. Basicamente é isso. O que mudou, né, nesse novo momento aí pra você estar gerenciando várias equipes, né? Não só a parte interna, mas a parte externa, que também tem o cliente, etc. O que mudou pra você? Bom, vamos lá. Na verdade, essa estrutura, ela não nasceu de forma pensada em ter alguns benefícios que a gente teve, mas foi a necessidade que fez a gente se adaptar. Então, o primeiro ponto que é muito importante, houve uma redução de custo geral por não ter a demanda de uma estrutura física nem grande numa matriz e nem as estruturas nas pontas. Então, assim, o nosso custo enquanto estrutura é muito mais enxuto porque a gente tem o custo de infra básica individual ali, é quase que é o EPI do nosso colaborador, e a gente não tem que ter um escritório. Eu cheguei a ter escritório em várias cidades, é um baita custo de aluguel, de condomínio, serviços gerais. Então, aquilo ali está embarcado. A gente sim se preocupou em ter uma receita para cobrir algumas despesas que o cara tem para trabalhar em casa. É uma preocupação que nós temos com quem trabalha em casa. Não é tão comum, mas é uma preocupação que a gente dá uma ajuda de custo para custear coisas básicas, limpeza, material de higiene, de limpeza, enfim, água, café, que é importante, tá? Em relação ao cliente, nesse momento a gente está tendo uma redução de custo operacional de venda, que é o quê? O custo de deslocamento, o custo de passagens, o custo de hospedagem, porque a equipe não está se deslocando, tá? Não sei se isso vai se manter. Acredito que a pandemia diminuindo, a equipe vai voltar a campo sim, porque ainda é fundamental, porém, a gente está aprendendo muita coisa nesse momento que vai nos facilitar e vai proporcionar redução de custos. Eu divido o meu processo de venda em algumas etapas, e a gente já entendeu que até um determinado ponto ali é completamente possível fazer totalmente sem o contato físico. E a gente está validando isso agora no dia a dia e os clientes estão aceitando isso muito mais do que antigamente. Então, as visitas de prospecção, aquela visita de cafezinho, ela tem que acontecer, tá? Eu acredito muito que a gente tem que estar com o cliente no dia a dia, sentar com ele, tomar um café com ele, olhar no olho e conversar. Mas, guardados os momentos onde isso é extremamente estratégico, o modus operandi, o dia a dia da rotina, de uma qualificação de uma oportunidade, do desenho de uma solução, do desenho
desenho de uma pré-venda, do entendimento de um escopo de um projeto. São fases que antigamente a gente tinha que fazer lá com o cliente, que hoje a gente está vendo que acontece muito bem remoto. E isso vai reduzir custo para a gente e para o cliente, porque não tem almoço grátis. Se eu vou ao cliente 30 vezes, ele vai estar pagando por isso. Ele sempre paga por isso. Então, isso vai nos fazer ser mais competitivos, na minha opinião. Então, essa mudança estrutural vai gerar uma mudança na estrutura de custo que vai resultar, pelo menos para nós, a nossa estrutura acredita muito nisso, em sempre levar uma solução bem enxuta e bem aderente para o cliente. A gente tem produtos que são de entrega presencial, treinamentos, cursos, esses não vão deixar de existir. Mas esse custo já era um custo que estava fora do escopo, que era um custo do próprio cliente. A não ser quando o cliente falava, não quero ter despesa, dor de cabeça, eu quero um contrato de porteira fechada, vamos dizer assim. Mas, via de regra, a gente tinha o custo dos serviços e as despesas como um item à parte. Então isso vai mudar bastante agora nesse momento. Perfeito. E aí agora, para a pessoa que esperou até agora, vamos para a parte de como lidar aí com a filhinha, como lidar aí com a esposa, se ela está acostumada já a respeitar o seu horário de trabalho. Eu quero saber de você como é a experiência aí de estar trabalhando em casa mais tempo do que o normal, imagino eu, né? Quais dicas que você poderia dar para as pessoas que estão nesse início de processo? Legal, cara. Primeiro que assim, em relação à esposa, ela também tem uma agenda flexível e a gente fez realmente acordo. A gente sentou e ela gosta de papel, então ela imprimiu a agenda, o calendário, e a gente dividiu os horários em função das tarefas. Lógico que eu tenho horários que são reservados para o trabalho que eles são meio que imutáveis. Por exemplo, a reunião de segunda-feira e a de sexta. Os horários durante a semana, eu me agendo em função da agenda que eu tenho com ela. Então, assim, eu tenho atividades de casa que são, tipo, eu tenho que ficar com a minha filha na terça-feira à tarde porque minha esposa estuda, por exemplo. Então, não quer dizer que eu não trabalho, mas o foco principal ali naquele momento não é o trabalho. Então, a minha equipe já entende, já sabe também, olha, eu tô aqui, tô vendo tudo, mas nem sempre eu posso responder. Porque ter uma criança em casa requer uma atenção, principalmente na fase que ela tá, que já anda para todo canto, que tromba em tudo, que tem um cuidado mais próximo. E como eu te falei, a gente não tem babá. A gente optou por não ter babá, a gente optou por não terceirizar a educação da nossa filha nesse aspecto. Nada contra quem tem. Muitas vezes eu já quis ter também. Mas foi uma decisão minha e da Larissa em relação a isso, e a gente está muito bem com isso. É desafiador. Então, assim, primeiro ponto, fazer os acordos. A gente sentou e fez mesmo no papel ali, anotamos o horário que cada um tinha pro seu trabalho, pro seu lazer, pra sua academia, e fizemos a agenda da semana mesmo, replicável, só que imprevistos acontecem. Então, a cada imprevisto que acontece, a gente olha para aquilo e remaneja da melhor forma possível. Legal? Ter uma filha pequena em casa gera imprevisto. Cara, a gente tem que trazer da realidade. Imagina um cara que tem uma filha de 2 anos em casa. Se a menina cair machucar e tiver que ir pro hospital, o cara vai sair do escritório e vai para lá. Então, assim, é pensar um pouco isso. Assim. Dentro de casa, você está dentro do seu ambiente, ali, da sua bolha de trabalho, mas pode acontecer um imprevisto. O que não pode acontecer é coisas que não deveriam te tirar o foco. Então, é uma mudança um pouco de mentalidade da casa. A minha esposa não me chama para ajudar ela numa coisa na cozinha, sendo que aquele é meu horário de trabalho. Talvez se não tivesse... No começo isso aconteceu. Eu estou ali trabalhando, vem cá me ajudar com isso aqui. Eu falo, pô, mas agora não dá. Né? Então foi mostrando um pouquinho esses momentos e reservando, assim como o horário dela de estar num plantão, eu não posso contar com ela. A analogia que eu faço com ela é essa: quando ela está lá no plantão, são 12 horas que ela fica dentro de um hospital, que é difícil até de comunicar por telefone, ela passou a entender o meu momento daquele contrato nosso como esse momento que eu não estou ali. Então é mais ou menos entender como se eu não estivesse ali. Claro que, eventualidades, a gente está mais próximo e até mais fácil de reagir. E os pontos legais disso é que, poxa, a gente consegue almoçar junto, a gente consegue... Sabe aquele teletransporte que a pessoa quer ter? Sair do trabalho e chegar em casa? Cara, sim, acontece isso. Eu acabei de trabalhar, eu já estou em casa, sim, né? Sim. Então, eu já estava ali, mas na cabeça é tão voltada para isso que você teletransportou. Você saiu do trabalho, você já pode, no minuto seguinte, estar brincando com seu filho, dando uma volta com o cachorro, fazendo qualquer coisa dela. Então, basicamente é isso. Assim, a estrutura de família foi muita conversa, não foi fácil. Nós levamos meses para conseguir chegar em algo que está funcionando, tá? Entendi. Tanto que eu tinha o escritório fora de casa para poder trabalhar no começo, até essa transição acontecer bem. Eu só pude trabalhar totalmente de casa, um pouco antes ainda da crise, da pandemia, porque a máquina estava mais azeitada. Mas esse começo, o que eu sugiro, o que eu recomendo para todo mundo, muita paciência e muito diálogo. Conversar, entender, se colocar no lugar do teu parceiro, do teu companheiro, dos teus filhos, né? Ter empatia, e isso tudo gera reciprocidade também.
Então, é você também, na hora que é o momento do outro, não atrapalha, reserva, deixa aquele tempo acontecer. E aí, quando um vai trabalhando bem isso, o outro acaba entrando na rotina. Acaba que não tem muita saída. Mas eu levei pelo menos uns 6 meses para poder sentir a tranquilidade de falar, não, cara, tô em casa, os horários estão bem definidinhos e a coisa tá andando. E lembrar que as fases da vida mudam. Daqui 2 anos, a minha filha mais velha vai para a escola. Então, sei lá, vai ter uma rotina de levar para a escola, de buscar da escola, sim, mas vão ter várias horas que ela não vai estar. Então, a gente já pensa lá na frente como que a gente vai organizar a agenda quando as fases forem mudando. Mas, basicamente, é isso, cara. E dicas para a questão de saúde mental. Como é que você faz para não levar o trabalho que já está dentro de casa para dentro de casa? Como é que você faz para separar essas coisas? Você tem um momento só seu? Como é que você faz? Cara, primeiro, entender que home office não é plantão 24 horas. Primeiro ponto que é muito importante. O trabalho tem hora de iniciar e hora de acabar. Eu sempre tive uma mentalidade, mesmo nos anos que eu trabalhei no escritório, que, cara, eventualmente pode acontecer, e acontece muito, de você ser demandado e trabalhar fora do horário. Mas eu sempre gostei de trabalhar dentro de um horário, pelo menos com a equipe, com todo mundo que depende de você ali, de um horário determinado. A gente que é empreendedor, a gente acaba trabalhando meio que full time, mas é delimitar as coisas rotineiras dentro de um horário rotineiro. Então, a primeira coisa para preservar muito bem isso, independente de eu não ter nenhuma atividade externa, é acordar e fazer a rotina como se fosse sair. Então, acordar, tomar banho, fazer a barba, arrumar cabelo, vestir a roupa de trabalho e preparar para o trabalho. Só isso já dá uma tunada no seu mindset ali para você falar, não, peraí, agora eu tô entrando no modo trabalho, tá? Esse fato de ter um espaço reservado para trabalhar ajuda. Quem não tem, tem que ter esses acordos dentro de casa que, mesmo se você não tendo um espaço reservado para isso, que enquanto você utilizar um determinado espaço da sua casa, que as pessoas tentem respeitar isso, tá? Bom, uma vez que eu tenho um horário de trabalho limitado, eu começo a ter as coisas fora trabalho muito mais planejadas. Então dá para fazer uma atividade externa, dá para fazer uma academia, dá para assistir uma aula, um vídeo. Tenho muita rotina de YouTube, de canal de gravação, que acaba sendo fora do horário de expediente. Então é um tempo que é meu, mas que também é como empreendedor, né? Mas que a família entende. E assim, cara, a gente tenta, nos momentos que a gente tem juntos, enquanto família, a gente ficar realmente desconectado de questões profissionais, a não ser as que realmente precisam de discussão ali no âmbito familiar. Exemplo, fim de semana. Cara, a gente acorda, igual antes da crise do coronavírus, acordamos um sábado, olhamos pro dia, tava indo, cara, vamos pro zoológico com a nossa filha? Vamos pro zoológico, passamos o dia inteiro no zoológico, vendo bicho, brincando. Isso é excelente para a saúde mental. A gente procura fazer atividade física com uma certa frequência, dentro das nossas restrições, e isso também ajuda muito. A questão de, cara, eu faço, isso é até uma dica, que eu faço e pode ajudar. Eu não simplesmente termino de trabalhar, fecho minhas coisas e saio para casa. Eu termino de trabalhar, faço a anotação. Primeiro eu tento não deixar pendências pro dia seguinte. Se eu tenho alguma coisa que eu preciso fazer na primeira hora do dia seguinte, eu anoto, boto dentro do notebook e fecho. E ali eu faço 2 minutinhos eu falo de baixar a frequência, entendeu? Então depois que eu acabei tudo, sabe, eu fecho, paro, fico no mesmo lugar e eu tenho a rotina de fechar os olhos, agradecer por aquele dia, agradecer por tudo que a gente tem construído internamente, independente de religião, tá? Independente de qualquer coisa, mas agradecer pela vida, por tudo, e é aquele momento de dar aquele suspiro final e sair do ambiente de trabalho. Então, tanto para começar quanto para terminar, eu tento não fazer essa transição muito abrupta. Então eu sento, abro, foco a minha cabeça e penso, poxa, eu vou começar, pego uma anotação do dia anterior e falo, cara, isso aqui eu tenho que fazer agora, isso aqui eu tenho que fazer hoje ainda, isso aqui não vai dar, vai ficar para amanhã. Então eu já faço uma pequena organizada de 3 minutos que seja. Isso me faz um pouco desligar do mundo familiar, dessa vida de casa, e me ligar no trabalho. E quando acaba, eu não sei, eu estou aprendendo, ainda não cheguei nesse nível, mas eu gostaria de meditar 10 minutos após o trabalho, sabe? De fazer uma pequena meditação para me desconectar. Isso faz muita diferença. Depois que eu passei a fazer isso como rotina, quando eu saio dali, o trabalho fica ali e os problemas, as dores de cabeça ficam mais protegidas. Eu consigo proteger mais o meu ambiente familiar dessa forma. E da mesma forma, como eu chego e não vou direto ao trabalho, às vezes eu tenho aquele momentinho de entrada que ainda pode acontecer alguma coisa que me tira atenção, mas que me faz entrar de novo no ambiente de trabalho. E aí, a cada vez que eu vou me desconectando do trabalho e vindo, por exemplo, na hora do almoço, eu almoço em casa com a família, às vezes eu até faço a comida na hora do almoço, quando eu tenho um tempinho, eu faço a mesma rotina. Eu me ligo e me desligo usando uma estratégia mesmo de concentração,
de respiração, de tentar centralizar seu pensamento e focar para ter esses resultados assim, bem legais. E funciona muito bem para mim. Então fica a dica, quem quiser testar depois, se gostar, comenta aí, manda mensagem pra gente, porque muito, é um negócio muito legal e que te dá, o que me fez mais, o Wesley me conhece, eu não sou um cara muito quieto, eu sou meio agitado, isso me fez chegar em paz e sair em paz, sabe? Paz no sentido de chegar com a calma que eu preciso para enfrentar os desafios e os problemas e sair com a calma que eu preciso para receber tudo que a casa tem para me oferecer, que às vezes é um problema, que às vezes é uma necessidade, enfim. Então, isso funciona muito para mim, fica uma dica aí, eu acho que eu posso deixar como uma dica final de ouro, que é tentar usar esses minutinhos aí, né, da forma que você se sentir mais confortável, mas tenta usar esse tempo para se conectar aí com o seu modo do momento. Se for casa, se for trabalho, trabalho. Perfeito. Parando para pensar agora, eu faço um pouquinho disso aí, de vez em quando, mas no horário do almoço, assim. Quando eu acabo de almoçar, eu deito no tapete aqui com o meu cachorro e fico ouvindo a musiquinha de boa e tal, né, durante o meu horário de almoço. E aí realmente dá uma diferença, cara. Agora que você falou essa parte aí de parar e desligar, né, de mudar a chave, embora eu tenha um espaço aqui que eu considero que é o espaço de trabalho, eu vou tentar também fazer isso, porque esse momento que eu faço de vez em quando na hora do almoço, eu já vejo diferença, né? Você volta com mais vontade, tal, você volta mais tranquilo e tal. Eu vou tentar fazer isso também. E as pessoas que estão assistindo aí, que forem tentar, comentem aí também, que eu acho que realmente é uma dica muito válida. E quando eu trabalhava no escritório, mas eu era um pouquinho mais radical. Eu saía de casa, a trilha sonora do meu carro era o meu start do dia e a de volta era diferente, né? Então, depende do estilo. Na ida era alguma coisa mais de energia, de pilhar mesmo, de trazer aquela vibe de, cara, vamos pra cima e vamos arrebentar. E na volta já era o contrário, era coisas mais tranquilas, era uma playlist mais suave pra já ir deixando pelo caminho aquela pilha do trabalho e chegar bem em casa também. Então, pra quem não tá em home office, ou pra quem vai sair do home office quando passar a crise, e vai passar e vai ser muito legal, também essa dica é legal. E música, cara, é muito bom. Você falou de música, eu não citei. Muitas vezes eu uso a música pra fazer essa conexão. Tá? Então a sua dica complementou perfeitamente aí. Perfeito, cara. Eu lembro uma vez que a gente foi almoçar junto, você colocou Emerson, não lembro o sobrenome do cara agora, que realmente fazia isso, né? Você saía no ambiente de serviço, tava numa música tranquila e tal. Realmente é uma coisa que você já fazia há muito tempo e lembrando agora, dá pra complementar. Bacana, cara. Érico, muito obrigado pela participação, tá? Pra quem tá assistindo aí, conheço os outros vídeos do Carreira Tech, tem uma consultora de carreiras, né, que participou também, tem a Bula Tequita, e o Érico ele vai estar voltando aí de novo, né, no Carreira Tech e no Freelatech, então se inscreve no canal, porque com certeza aí, se você já viu que o conteúdo aqui, nesse pouco tempo, foi interessante, imagina 2 conteúdos desse cara que tá trazendo aí conteúdo top, né, que já tá no canal dele também, então vai estar o link na descrição, vai estar o link aí aparecendo aqui na tela, tá? Vai estar o Instagram dele também aparecendo aqui, e os outros meios sociais, né? Vai estar o LinkedIn também. Então se inscreve no canal dele, siga ele, me siga também. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns aí, né? Por estar nesse momento aí conseguindo ajudar as pessoas, trabalhando aí com várias equipes e dando resultado, tá? Eu acho que as pessoas elas precisam, né? De entender que sempre vai ter momentos de crise, né? Nós não vivemos num ambiente 100% perfeito, mas nós somos capazes sim de passar por crise. Nós passamos por várias crises no passado e vamos passar por essa também. Então parabéns pelo seu trabalho, tá? Muito obrigado novamente, e é isso aí. Cara, obrigado, eu que agradeço. E é isso mesmo, crises fazem pessoas e empresas mais fortes. E quem está preparado, quem se capacita, quem corre atrás, sempre sai melhor do que entrou. Isso vai passar, a gente está melhor do que a gente entrou, com certeza. Agradeço muito, um abraço para você, para toda a sua audiência. E a gente vai se encontrar no futuro aí, nos nossos próximos bate-papos. Tá? Obrigadão pela oportunidade de bater esse papo, foi muito legal. E espero poder ter ajudado um pouquinho as pessoas aí. Perfeito. Então, galera, valeu e grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!